Sejam bem-vindos todos. Então, mais uma vez aqui nós nos encontramos, para escutar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a importância dele no momento que a gente está vivendo, tendo em vista que atravessamos inúmeras dificuldades de todos os tipos, né, estamos no final aí de uma pandemia, com futuro incerto, né, várias preocupações, vários problemas dentro da sociedade, de relacionamentos humanos, problemas de saúde, financeiro, todo tipo de problema. E o Evangelho, através da compreensão que o Espiritismo nos traz, ele se torna mais palpável, mais acessível, de mais fácil entendimento, a fim de que a gente possa avaliar, comparar, a fim de que a gente possa se olhar dentro da vida e ponderar valores, atitudes, tudo que a gente se baseia para viver, a fim de que a gente possa ter motivos para mudar de postura, mudar de ponto de vista dentro da vida e se preparar, se renovar, porque esses problemas que ora atravessamos todos, sem exceção, vão se fazer presentes ainda por muito tempo, de todos os tipos. Ainda vai se arrastar a longo tempo em que nós vamos ter que lidar com inúmeras dificuldades. Então, se a gente conseguir resolver os problemas em nós, a gente vai conseguir ter uma ferramenta em nós para lidar com tudo isso e atravessar da melhor maneira possível. Nosso companheiro Jason, hoje, vai abordar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não Separeis o que Deus juntou. Tá? Então, antes de eu passar a palavra a ele, vamos procurar fazer um recolhimento íntimo, né? Vocês que estão em casa aí, através da internet, procurem se isentar de tumultos, de pessoas na volta, se estiver muito, se recolham intimamente, fiquem a sós, prestem atenção, tenham a determinação de procurar se dar essa oportunidade de ficar até o fim, de procurar fazer uma avaliação da própria trajetória. Façam isso. Não se deixem se dispersar, nem o sono abater. Façam esse esforço. Vocês vão ver que vai valer a pena. Tá? Então, passo a palavra ao nosso amigo e depois, no final, a gente vai fazer uma prece para nos levar a um estado de reflexão mais íntimo, para que a espiritualidade possa radiar fluidos em água, a fim de que a gente se restabeleça e quem está aqui presente possa ir ao passe, se assim o desejar. Boa tarde. Bom, hoje eu vou direto ao capítulo. Vou deixar para fazer correlações com os capítulos das semanas anteriores, à medida que se apresente a oportunidade, à medida que formos falando. Como vocês já devem imaginar, esse capítulo, pelo próprio título, Não Separeis o que Deus juntou, vai falar bastante sobre relacionamentos. Mas não apenas sobre relacionamentos afetivos entre a relação de casamento, mas sobre todo tipo de relacionamento. Porque a grande questão aqui é como que Deus junta, né? Porque já que a frase é essa, não separeis o que Deus juntou, a gente precisa olhar um pouquinho para a trajetória da humanidade, para a história, e ver as deturpações que foram feitas em cima disso. Em algum momento, se adotou como referência para essa frase uma cerimônia. Se praticasse uma cerimônia com uma série de convencionalismos, de rituais, então essa seria a união feita por Deus. E o que eu vou procurar fazer aqui hoje, lendo a passagem bíblica na qual Jesus fala sobre isso, é procurar trazer a origem, esse conceito de quando ele foi falado.
Então eu vou ler primeiro a passagem inteira, para que vocês fiquem com a ideia, e depois volto fazendo as explicações parte a parte. Diz assim, vocês encontram essas passagens no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Diz assim: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, vieram ter com Jesus, né? Será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Mandar a mulher embora. Ele respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, vamos voltar ao início para poder entender. Os fariseus eram um partido político religioso, porque na época, entre os hebreus, era assim que funcionava. As leis sociais eram extremamente influenciadas pelo judaísmo, pela religião dominante na época. E os fariseus eram um partido político. Eles procuravam, era o mais numeroso partido político, então eles procuravam dominar, controlar o poder e a sociedade, manipulando a sociedade muitas vezes para atender os seus interesses mesquinhos. Poucos eram justos entre eles, mas haviam. Nesse caso aqui, não se tratava dos justos, se tratava dos que viam em Jesus, que desmascarava a hipocrisia deles o tempo inteiro, um adversário, queriam sempre colocar em Jesus em contradição. E nesse momento eles vão, mais uma vez, tentar Jesus, como está escrito aqui, colocando Jesus em xeque a respeito de algo que estava escrito na lei mosaica. Porque antes de Jesus, cerca de 1.300 anos aí antes, havia encarnado Moisés, que foi quem fez todo o direcionamento da lei mosaica conhecida e seguida pelo povo até então. Então, Jesus, para eles, para muitos deles, era alguém, para alguns era um profeta, para outros já conseguiam reconhecê-lo como o Messias, aquele que tinha uma função bem mais importante de governador e guia da humanidade. Mas para eles ainda não era assim. Então, eles estavam sempre tentando colocar Jesus em xeque, na expectativa de que ou desmascarariam Jesus ou simplesmente acabariam com ele, como mais tarde vieram a fazer com o seu corpo, não com ele. E aí eles perguntaram isso: será permitido a um homem despedir a sua mulher? Por quê? O que era despedir a mulher? Lá na lei mosaica, que vocês encontram no livro de Deuteronômio, especificamente no capítulo 24, o livro de Deuteronômio é um livro de regras, de leis da época. E no capítulo 24, o primeiro item falava exatamente sobre essa possibilidade de divórcio, né? Na época se chamava assim, despedir, né, a mulher. E Moisés havia permitido isso. Havia autorizado que fosse feito isso, que fosse dado à mulher uma carta de despedida e ela fosse embora. Por quê? Porque se ela pegasse, a lei era, a sociedade era patriarcal, machista. Então, se por acaso o homem despedisse a mulher e não desse a ela essa carta, e mais tarde ela fosse encontrada em algum outro relacionamento, ela seria considerada adúltera e seria então apedrejada por isso. Então, Moisés
estabeleceu que fosse dada a carta para que ela tivesse como se justificar que, na verdade, ela havia sido despedida e não estava em adultério. Ainda assim, é claro que a mulher que era despedida, ela ficava numa condição difícil. Ela sofria muito preconceito por ter sido alguém considerada indigna, ser uma divorciada. Vocês notem que agora, nos últimos anos, no Brasil, o divórcio é uma lei estabelecida mais recentemente, aí talvez tenha 70 anos, 60 anos, não sei bem ao certo. Mas olhem como as pessoas passavam por preconceitos em função disso, né? Quanto mais para trás a gente olhar, era assim. Na época era muito pior. Então, era em torno disso a pergunta. É permitido? Perguntam eles para Jesus, querendo saber o que ele ia dizer, para ver se ele ia dizer alguma coisa que iria contra a lei mosaica. Se ele dissesse alguma coisa que fosse contra a lei, aí eles já começavam a encurralar ele, poderiam acusá-lo por não estar seguindo a lei, por estar fazendo um levante, como mais tarde, repito, fizeram. Aí Jesus responde assim: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Isso também estava escrito na lei. Ele apresenta a própria lei como contra-argumento. Mas vocês não leram isso? Que era assim? Que as pessoas iriam se unir para formar novas famílias? E passariam, então, a figura de uma só carne, passariam a viver as dificuldades da vida, da encarnação juntas, oferecendo mútuo apoio uma à outra, aprendendo uma com a outra, através de todos esses desafios e dificuldades? Vocês não leram que era assim que era para ser feito? Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então vocês notem que a própria referência, ela já não faz nenhuma relação a cerimônia nenhuma. Porque as próprias cerimônias cristãs, que são muito comuns aqui no Ocidente, elas vieram muitos séculos depois de Jesus. Mas na época já existia casamento. Existiam cerimônias judaicas. Mas vocês notem que Jesus também não faz referência a elas, a nenhuma cerimônia. Ele fala da união de valores, de emoções profundas, que era o que efetivamente deveria unir as pessoas. Estando elas unidas por emoções profundas e não superficiais, como normalmente a gente encontra na sociedade e vive, que são relações por interesse material, por interesse de não ficar sozinho, por empolgação, por hormônios, para atender as cargas sexuais e coisas desse tipo. Ficam em segundo plano as emoções profundas. As relações de amizade e de busca de ideais comuns, elas ficam sempre em segundo plano quando existem, muitas vezes nem sequer existem. E aí vem todas as frustrações decorrentes desse tipo de união. Então, na verdade, o divórcio, que é o que vem agora na segunda parte, que eles perguntam para Jesus por que Moisés permitiu, então, o divórcio lá na época, é, na verdade, algo que foi feito para minimizar o mal quando um relacionamento começa longe dessas bases reais e profundas. Precisa ser ajustado. Porque senão as pessoas passam a conviver e sendo obrigadas por uma lei a ter que conviver e ficar dentro de uma mesma casa, por exemplo, ou dentro de um relacionamento forçadas, as dificuldades iniciais e mesmo a posterior, quando elas persistem, elas começam a se transformar em coisas muito piores, em raivas, em ódios, em agressões, em humilhações, que a mulher sofria e ainda sofre uma sobrecarga em função disso. É claro que isso vem diminuindo, mas em função da sociedade machista da época, isso era muito pior. Então, para tentar minimizar isso, ofereceu essa possibilidade. Mas isso ainda assim caracterizava um problema, que é o que ele diz agora. Mas por que então retrucaram eles, ordenava Moisés, que o marido desse à sua mulher um escrito de separação? E aí Jesus responde: por causa da dureza do vosso coração. Como vocês passaram a ter esses corações endurecidos, abandonaram as relações de emoção, sentimentos profundos,
e começaram a se unir por esses outros tipos de interesse, começaram a se explorar uns aos outros, então ele permitiu isso, para que não viesse a se transformar em ódios, em humilhações e problemas maiores. Mas na verdade não deveria nem ter começado. Se não tivesse começado errado, não haveria necessidade de divórcio. Em resumo, essa é a resposta. Por isso que aí ele complementa ao final. Por isso eu vou declarar que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E vice-versa. Então, o que isso gerava dentro da sociedade hebraica da época? Uma promiscuidade legalizada. Então o homem ia lá, casava com uma, ele que escolhia, aí ele casava com uma. Aí, depois de um tempo, ele se enchia do saco, já não atendia mais às ilusões dele. A mulher tinha determinadas características, eles não conviviam muito, eles não tinham o namoro, conforme a gente tem hoje. E aí, trocava. E a mulher, que por sua vez era despedida, quando já estava também, já tinha se decepcionado com o marido, quando muitas vezes até já casou sem querer, também começava a forçar atitudes e posicionamentos para que isso acontecesse mesmo. Preferia voltar para a casa dos pais, passar alguma dificuldade social, na ilusão, na esperança de que viesse a estabelecer um novo relacionamento. E aí isso gerava um troca-troca. Era diferente, vocês têm que entender que era diferente a sociedade. Lá, o relacionamento já começava assim. O marido, o pretendente, escolhia alguém, ia lá, conversava com o pai da pretendida, se estabelecia um dote, que era um valor a ser pago por aquela união. Aí, o pai, futuro sogro, aceitando esse dote, concordava com o casamento. O pretendente, então, voltava à casa de seus pais, aonde preparava um quarto para a futura noiva. E essas preparações eram extremamente longas. Quando eles já iam para o relacionamento em si, que ia ter a festa de casamento e a união, e eu não vou detalhar muito isso aqui para não estender, a partir daí queria começar uma relação mais intensa, um relacionamento, uma convivência mais intensa. Antes disso, não. Então, se gerou essa promiscuidade legalizada. Coisa que hoje a gente revive no nosso formato da nossa sociedade. Porque a gente não tem essa mesma, não tem mais a figura do dote, a gente tem as relações, né, que se estabelece, que deveriam se estabelecer através do namoro, para que as pessoas se conhecessem, para então, havendo uma realidade, depois de uma intensa e longa convivência, os laços afetivos se confirmassem e se mantivessem, então se passasse a um casamento. Isso não tem acontecido, né? Pelo contrário, a sociedade vai indo na direção oposta. Ela vai indo na direção de cada vez encurtar mais os relacionamentos. Em vez de namorar, vai ficar. Os nomes mudam, né? Entre sociedade para sociedade, no tempo. Mas a questão é que é um relacionamento extremamente curto, em que as pessoas saem, se conhecem na mesma noite, já vão fazer sexo, e acaba por aí. O objetivo era justamente esse. Atender os hormônios, atender as cargas hormonais. E isso leva a problemas muito sérios, muito maiores do que a gente possa pensar num primeiro momento. E é isso que eu quero convidar vocês a analisarem. Porque há uma razão para Jesus ter feito isso. Afinal de contas, por que no final ele foi tão incisivo? Ele disse que deveria se manter o casamento, a não ser que fosse em caso de adultério. Ele sabia de coisas
que nós na época não sabíamos. Hoje nós já sabemos. A gente encontra orientação dos espíritos superiores através da mediunidade, por exemplo, do Chico Xavier, falando a respeito disso em várias situações, por vários espíritos diferentes. E lá eles dizem o seguinte: nós, e claro, conforme nós estudamos na doutrina espírita, nós somos espíritos que reencarnamos. E quando nós reencarnamos, nós tendemos a conviver e nos reencontrar com pessoas com quem nós tenhamos mantido relacionamentos anteriores, equilibrados ou desequilibrados. Quando foram relacionamentos equilibrados, geraram dívidas nas nossas consciências. Não é para Deus, nas nossas consciências. Viram conflitos internos, viram problemas emocionais. Aí nós precisamos, para restabelecer o equilíbrio interno, resgatar. E aí nós voltamos à convivência com essas pessoas. Então, não é raro que, num relacionamento que para nós parece novo, nós somos atraídos por uma pessoa, aparentemente sem nenhum maior motivo, às vezes por um motivo externo, pela beleza, por coisa desse tipo, nós estejamos sendo atraídos para um relacionamento com alguém do nosso passado, a fim de reajustar as coisas. Então, é comum que naquele marido dominador, agressivo, a gente esteja encontrando alguém que no passado confiou em nós e nós traímos, por exemplo. Ele não lembra, nós também não lembramos. Mas as cargas internas permanecem. E a raiva da mágoa muitas vezes se extravasa durante o novo relacionamento, na encarnação atual. A esposa ciumenta, a esposa dominadora, muitas vezes é a menina que em vidas anteriores nós enganamos, manipulamos, prometemos amores e depois abandonamos. Hoje ela tem medo de passar pelas mesmas coisas. Também mantém raivas e mágoas profundas por nós. E isso se extravasa em determinados momentos no relacionamento. E mesmo em outros tipos de relação, os filhos, muitas vezes desequilibrados, doentes, literalmente doentes, às vezes com doenças graves, com cânceres, com problemas maiores, que exigem das mães verdadeiros sacrifícios de sono, de dedicação, com problemas de idiotismo, de loucura, ou outros tipos de hiperatividade, coisas assim. Também são espíritos que voltam à nossa vida depois de que nós, lá no passado, os empurramos e instigamos a comportamentos desequilibrados, que eles levaram aos extremos e se comprometeram. E hoje trazem as marcas das escolhas que fizeram, mas impulsionados por nós. E aí, na lei de reajuste, nós precisamos hoje, mesmo à custa de sacrifício, auxiliar para o reequilíbrio deles. Então, não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E é por isso que Jesus, sabendo dessas coisas, dizia: não é por qualquer dificuldade que vocês vão viver no relacionamento, seja ele de que ordem for, na convivência familiar, na convivência com os amigos, com a sociedade, com os cônjuges, que vocês já vão sair se desquitando e procurando uma situação melhor, porque isso é uma ilusão. É preciso pagar as dívidas morais para reencontrar o equilíbrio íntimo. É natural que para pessoas com níveis de desequilíbrio, de problemas como nós temos aqui na média, somos nós espíritos que encarnamos aqui na média, nesse planeta, a gente encontre dificuldades e a gente tenha que superá-las. Superando-as, suportando-as, a gente aprende, a gente investe, a gente resgata. É claro que se a coisa degringolar para situações de humilhação,
de exploração e de uso não vai se manter. E aí a necessidade de ainda existir a lei do divórcio. Porque se for virar ódio é muito pior. É muito mais difícil depois isso também. Se virar ódio, se virar processos mais graves, isso também vai ter que ser resgatado nas próximas vidas. E vai ser muito mais difícil, porque a cerne emocional desequilibrada vai estar muito pior. Então, interrompe o processo antes. Mas não deveria ser assim. É claro que isso não autoriza aqueles que, segundo essa descrição que eu fiz aqui, seriam as supostas vítimas do passado. Então não autoriza a esposa a ter ciúmes, o marido a ser agressivo e nem nada disso. Muito pelo contrário. Deveria, pela conscientização, levá-los a uma mudança de postura. A contribuir no equilíbrio da nova família que está sendo formada. Porque as formações das famílias têm um objetivo de longo prazo, que é tirar inicialmente o indivíduo da sua individualidade, de pensar somente em si mesmo, e estimular ele na direção de enxergar outros, se preocupar com outros. Inicialmente é um círculo muito fechado esse consanguíneo. Mas ele deve ser distendido na direção depois dos que não fazem parte do círculo consanguíneo. E indo na direção da sociedade. A ponto de chegar, que é o objetivo de tudo isso, a incluir toda a sociedade como sua família. É a família universal de que tanto se trata, de que tanto se fala, que parece utópica, mas é utópica para nós. Nesse estágio que a gente se encontra, que a gente olha e diz assim, falta muito para isso. Sim, falta. Por culpa de quem? Por culpa nossa. Porque nós fazemos ainda esse tipo de escolha. Nós ainda somos estimulados e a sociedade nos bombardeia, a mídia nos bombardeia diariamente com esse tipo de propaganda de que tudo pode, de que deve-se viver o momento, de que a gente tem que procurar o máximo das sensações físicas e dos estímulos. Tudo bem a sensualidade que invade a sociedade. Não está nada bem. Porque justamente aí começa a desestruturação. E a gente pode olhar a história para ver isso. Grandes civilizações, enormes impérios foram totalmente abalados exatamente por causa disso. Vamos pegar, por exemplo, o Império Romano. Quando ele já dominava quase metade da civilização conhecida na época, eis que, no meio de toda a pujança material, os valores que norteavam a sociedade romana, que formavam as famílias, os cultos aos descendentes, que mantinham a respeitabilidade, começam a ser abandonados. Começam a ser feitas festas bacanais, aonde as pessoas iam justamente para viver as sensações físicas, para fazer sexo, casos fortuitos, coisas de uma noite. A alta sociedade só queria saber disso. Ninguém mais, ou quase ninguém mais, se preocupava com os valores morais, em procurar fazer o que era correto, em procurar ajudar, contribuir na sociedade. Eu só quero viver aquela sensação intensa. Pouco me importa se estão roubando, se os outros estão passando dificuldade, não me interessa. Eu posso, então, e eu vou lá viver aquela alienação de alguns momentos. E na noite seguinte eu vou repetir. Isso não lembra o que está acontecendo hoje na nossa sociedade? Esse foi o começo do fim. A sociedade foi se desestruturando, aí começaram... Quando a gente vai pesquisar sobre a história romana na internet, nos livros, são apontados muitas vezes como causa consequências. Aí, claro, começam a acontecer uma série de problemas econômicos, de administração. Mas, claro, aqueles indivíduos... Quem é que compõe a sociedade? Não são os indivíduos? Aqueles indivíduos alienados,
Começaram a não ter mais compromisso com as suas responsabilidades. Eram servidores públicos, tinham que cumprir determinadas funções dentro do império e passaram a cumprir elas assim, rapidamente, só para marcar serviço, para dizer que fizeram. Mas não com aquele comprometimento profundo de quem quer contribuir, de quem quer ter uma sociedade melhor. Eles queriam era viver as suas coisas, as suas sensações. Não só na área do sexo, na área do poder, do dinheiro, eles queriam para si. E isso começou a resultar numa série de problemas administrativos, que foi degradando o império, que enfraquecido, foi invadido por tribos bárbaras, que eram outros povos da região, do entorno. É o que nós estamos revivendo. A gente precisa reencontrar o caminho para os valores morais. A gente precisa voltar a se preocupar com o que é certo. É claro que a gente tem contra nós o quê? As tendências. Dentro, a vontade de viver, de ter sensações, e de adquirir, e comprar, e ter mais. Ela se agiganta, o raciocínio que a gente faz, ele é fraco para combater todo aquele impulso que só a força de vontade pode reverter. A resistência moral para não ser levado nessa enxurrada que agora a gente, como sociedade, está vivendo. Não é muito complicado de entender, é muito mais difícil viver. Porque quando uma sociedade inteira começa a dizer, não tem problema, é isso mesmo, tem mais é que fazer isso. E aí com as redes sociais, com a facilidade da comunicação, em que todo mundo quer dizer isso, e todo mundo vai lá e posta vídeos e coisas fazendo festas e todo tipo de coisa, cada vez mais as pessoas ficam falando, mas eu não posso acreditar. Às vezes a gente conversa, né? As pessoas dizem assim, eu não posso acreditar que isso aqui seja normal, mas eu já estou começando a ficar em dúvida, porque todo mundo faz. Então não é uma questão de puritanismo, é uma questão de degradação social. É uma questão de perda de valores. E a quem poderia interessar isso? A quem interessa que a sociedade se degrade? Por que que isso é tão propagado através de propagandas na mídia? Porque se eu estou extremamente interessado em mim, nas minhas coisas, nas minhas sensações físicas, das duas, uma. Ou eu ainda estou no ponto que eu ainda continuo interessado nelas, eu só quero saber delas, ou eu já cheguei num ponto quase de loucura, se não da própria loucura, em que eu estou alienado, eu estou desligado das coisas que estão acontecendo à minha volta. Eu estou despreocupado das coisas que importam. E aí aqueles que querem dar vazão aos seus ímpetos de poder e de mando, encontram campo livre, não tem oposição. Todos aqueles que poderiam dizer, não, mas isso está errado, estão muito preocupados consigo para se opor, para dizer, não, nós não aceitamos isso. E aí eles podem tomar o poder, podem controlar, podem ganhar. E ganham muitas vezes no grito. Uma pequena grupamento de pessoas desequilibradas tenta ganhar no grito. Com barraco, porque sabem que vão constranger aqueles que dizem que são bons, que eles chamam de puritanos e que esse tipo de coisa, vão ficar fechados e quietos. Então não, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia política, porque isso aqui existe há séculos. O cristianismo existe há milênios. As civilizações, as religiões que antecederam o cristianismo, todas estabelecidas por enviados de Jesus, porque se a gente olhar a cerne dos ensinamentos, são os mesmos. Existem há milênios. E todas elas falam a mesma coisa. Se a gente olhar a história, as vezes em que as sociedades colapsaram foi por falha exatamente nesses pressupostos, nesses princípios morais.
Então a gente precisa perceber o que está acontecendo. E não ficar em dúvida se a família, o cristianismo, os religiosos são bons ou são maus. Eles é que nos fazem parar para pensar, é que nos dão um senso de direção, é o que nos abrem as possibilidades de algumas interações, como eu disse, num círculo mais fechado, mas que saiam para fora de nós. Para que a gente viva primeiras experiências e depois expanda elas na direção maior da sociedade, do bem de todos, do bem comum. Nos libertando do egoísmo, que é algo que a gente traz do primitivismo, onde fazia sentido, porque lá a gente tinha ainda que lutar pela preservação da espécie, pela sobrevivência. É um outro tipo de coisa, é primitivo. É justamente para superar o primitivismo tudo isso. Então é essa a lição que eu gostaria de deixar como espelho aqui da mensagem de Jesus. É claro que esse é um assunto muito complexo, no sentido que tem muitos desdobramentos, cada um sempre tem vivências pessoais que gostaria de elucidar, tem curiosidades, né, a respeito dos seus relacionamentos, de como levar a vida nesse sentido. As pessoas têm, normalmente esse é um dos capítulos, pelo que a gente tem visto, que mais tem acessos pela internet, quando é tratado, porque as pessoas têm vontade de resolver esses problemas afetivos, não sabem como, muitos ainda querem relacionamentos perfeitos, né? Procuram as almas gêmeas, e cada uma dessas perguntas tem resposta na doutrina espírita, e aqui em alguns minutos a gente não tem como abordar todas elas, por isso que a gente tem um estudo, e nós mesmos estudamos muito essas coisas, às vezes ao longo de vários anos, para poder chegar aqui e tentar, na medida das nossas limitações, oferecer algum tipo de explicação, de luz, pelo menos em uma determinada área. Aqueles que queiram entender um pouco mais a respeito do relacionamento afetivo em si, das bases, né, de como fazer para se modificar, para poder oferecer para a pessoa com quem convive, seja ela cônjuge, seja filho, seja parente, seja companheiro, seja colega, seja um amigo. A gente vai deixar aqui no card, para quem assiste pelo YouTube, ou na descrição da publicação para quem assiste pelo Facebook, o link para a palestra anterior em que se falou exatamente do mesmo capítulo. Ali também vocês vão encontrar mais algumas respostas e algumas orientações nesse sentido. Quem desejar e quiser vir estudar, quiser vir fazer parte dos estudos, para aprofundar mais essas questões e tantas outras que a doutrina espírita esclarece, com base sempre no cristianismo, venham estudar, venham conhecer, venham conversar com a gente, tá? Na semana que vem, a gente vai falar da família. Quando fala em estranha moral, a gente vai falar justamente das dificuldades das relações familiares. Por que elas acontecem, qual a finalidade delas. Por isso que é a decorrência do capítulo de hoje. Os espíritos se aproximam, convivem, formam novas famílias, formam novos grupamentos. Grupamento é a mais do que a família, porque extrapola os laços consanguíneos. E a partir daí, surgem todas as dificuldades de relacionamento que precisam ser vividas, superadas, tiradas lições delas, para que a gente possa prosseguir na nossa capacidade de prosseguir na nossa evolução, desenvolvendo a nossa capacidade de trato e de relação com tudo e com todos de forma cada vez mais equilibrada. Porque as pessoas, para finalizar, uma grande dificuldade que a gente vê que sempre a gente encontra e que as pessoas têm é essa ilusão, é essa insistência de que eu vou começar a conviver com o outro e o outro vai se modificar. E vai se adequar às minhas expectativas. Na imensa maioria dos casos, isso gera sempre frustrações.
gera raivas, gera dificuldades. E isso vai ser abordado também lá na semana que vem. Esperamos vocês lá. Muito bem, então, terminada a palestra, agora quem está em casa e quiser nos acompanhar em prece, para que, de acordo com a disposição emocional de vocês, a espiritualidade possa imantar na água de vocês, né, as energias sutis que eles são portadores, para nos estimular nas nossas necessidades. Então vocês deixem aí uma jarra, um copo com água, tá? Vocês podem pausar esse vídeo e aí façam um recolhimento íntimo e me acompanhem em prece, tá? E depois nós vamos continuar a nossa atividade aqui presencialmente. Senhor, renova o nosso ânimo, seja em Ti a nossa motivação, a nossa busca, a nossa inspiração. Que a gente consiga superar as nossas dores, a nossa falta de motivação, que a gente possa resgatar os sonhos mais profundos de sublimação, de fé na vida, de equilíbrio, de saúde, que a gente possa suplantar os erros, as culpas, que a gente possa realmente, em Ti, Senhor, nos renovarmos e recomeçarmos. Que a gente possa se erguer na Tua inspiração e começar de novo. Que assim seja. Então, pessoal de casa, aqui a gente se despede. Tenham uma boa semana, tá? Nos acompanhem. Se foi de valia para vocês, compartilhem. Compartilhem com amigos, familiares, com pessoas que também possam fazer um bom proveito dessas reflexões. Até mais.